Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre a dieta de um dos maiores fisiculturistas de todos os tempos, estrela de Hollywood, político, empresário, desse multi-homem que é Arnold Schwarzenegger. Então não esquece de clicar no like e de se inscrever no meu canal, porque você me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. E bora lá! Antes da gente falar especificamente sobre o cardápio de Arnold Schwarzenegger, para que eu possa comentar cada uma das refeições que ele fazia, vamos escutar o próprio Arnold falando sobre como ele pensava aí na distribuição dos macronutrientes, na distribuição das refeições. Enfim, vamos deixar o próprio Arnold falar um pouco sobre como ele manipulava a sua dieta em uma entrevista aqui que ele deu para a Bodybuilding.com, que é um site de fisiculturismo americano, juntamente com a MP, a patrocinadora de suplemento dele na época, tá bom? Então vamos lá. Well, I think the most important thing is that you eat the right way and that you get in the amount of protein that your body needs. And there's always, of course, a debate, how much protein does the body need? I always lived off the formula that for every pound of body weight, I want to get 1 gram of protein. The challenge, of course, is that how do you get this 250 grams into the body and have the body take it all in rather than just letting it go through. Aqui Arnold Schwarzenegger então está falando sobre a quantidade de proteínas que ele utilizava em sua dieta, né? Ele fala que ele usava 2,2 gramas por quilo, portanto ele usava 250 gramas de proteína no dia dele. O Arnold ele é um cara que pesava em média aí 115 quilos. Se a gente pega esse valor e multiplica por 2,2, a gente tem aí aproximadamente as 250 gramas de proteína que o Arnold consumia, tá? Só que um ponto aqui que é interessante comentar é que ele fala que existe muita controvérsia em relação a essa quantidade de proteínas, o que seria o ideal. Só que quando a gente fala do ponto de vista científico, do ponto de vista de literatura, tá, de estudos realmente, a gente vê que hoje em dia a gente sabe que essa quantidade não é tão controversa assim não. O que os estudos nos mostram é que uma quantidade bacana de proteínas pra gente que treina musculação, que quer desenvolver massa muscular, que tem um estilo de vida mais ativo, vai variar aí de 1,6 até 2,2 gramas por quilo corporal. Outros estudos colocam um pouquinho mais, 2,4, 2,5, beleza, mas fica mais ou menos nessa faixa e o Arnold escolhia a quantidade então de 2,2. Só que talvez a expressão controverso que ele queira utilizar tenha a ver com o que a galera fazia naquela época, né? Até hoje, na verdade, a gente sabe que tem muitos treinadores, muitos coaches, muitos atletas que trabalham com quantidades de proteínas extremamente altas. Eu já vi protocolos de atletas, de coaches usando 4, 5 gramas por quilo de proteína, tá? Isso é de uma forma totalmente empírica, tá? Não é algo baseado realmente em estudos em ciência, né, em literatura, embora o pessoal faça por aí. E principalmente naquela época, o pessoal consumia proteína até as tampas, a quantidade proteica era mais alta. Mas diz o Arnold aqui que usava os 2,2, então vamos confiar nisso. That for me, it worked best when I had 5 meals a day. There's some people that can work with 3 meals. For me, 5 meals was the answer. And the reason is because I never was a big eater. I always felt comfortable with a regular sized steak. If you give me a 10-ounce steak, even in my heyday, I was happy. And I have a little bit of vegetables, so to have some sliced tomatoes on it and then some salad or something like that, I'm fine. Aqui é interessante a gente comentar também que o Arnold ele fala sobre a quantidade de refeições que ele fazia. Então ele fala, apesar de algumas pessoas se darem bem com 3 refeições, eu gostava de fazer 5, porque eu não conseguia comer muito, né? Isso é uma possibilidade. Então, quando a gente pega, por exemplo, o indivíduo que vai ingerir aí 3.000 calorias na dieta dele, a gente pode colocar essas 3.000 calorias, por exemplo, em 3 refeições de 1.000 calorias ou em 6 refeições de 500 calorias, né? Você concorda comigo que a tendência é que quanto mais refeições a gente tem, ele vai comer menos calorias e menos volume de comida por refeição. Já se a gente faz o processo inverso, coloca menos refeições, ele vai ter um volume maior de comida, de calorias, só que em menos refeições. Aí vai muito do gosto. Mas uma coisa que é importante falar também, tá, é que para uma síntese proteica otimizada, os estudos mostram que é interessante a gente consumir aí pelo menos umas 3 a 4 refeições com proteínas. O Arnold usava 5, esse é um número que eu particularmente gosto de usar,
com alunos de consultoria. Então, para você que tem interesse em ser meu aluno, é só clicar no link da descrição. Mas então, galera, vamos ao que interessa. Vamos falar aí do cardápio de Arnold Schwarzenegger. Para eu pegar aqui esse cardápio, eu acessei um artigo que foi publicado no Muscle and Fitness. Muscle and Fitness é uma revista muito conceituada sobre fisiculturismo. Lá foi publicada a dieta do Arnold, tá? É uma dieta que inicialmente eu já adianto para vocês, que tinha aí cerca de 2.750 calorias, sendo que dessas 2.750 calorias a gente tinha 256 gramas de proteína, que é aquilo que o Arnold Schwarzenegger realmente falava que consumia, 270 gramas de carboidrato e 90 gramas de gordura. Um ponto interessantíssimo, antes da gente já comentar o cardápio, é que 2.750 calorias para um cara do tamanho do Arnold Schwarzenegger, que na época ali estava com seus 115 quilos e um percentual de gordura baixo, provavelmente era uma dieta de preparação, tá? É uma dieta de déficit calórico, que ele ingeria menos calorias do que aquilo que ele gastava quando ele queria secar. Porque com essas características que ele tinha, quantidade de massa muscular, dificilmente com uma dieta de 2.750 calorias ele se desenvolveria da forma que deveria, né? Não era um bulking, não era um período de ganho de volume, de ganho de massa muscular. Mas vamos lá então ao que interessa. Vamos aqui falar sobre os alimentos que ele escolhia. Então o Arnold acordava, no café da manhã ele consumia 3 ovos mexidos, 1 xícara de aveia cozida, a aveia cozida aqui provavelmente ele fazia um mingau de aveia, né? 1 xícara de suco de laranja e 1 xícara de baixa gordura, 1 cup low fat milk, que eu coloquei aqui, traduzi para leite desnatado. Então a gente percebe aqui que é uma refeição que tinha proteínas, principalmente aqui no caso dos ovos, uma refeição rica em gorduras, a gema do ovo, e também uma refeição com carboidratos de diferentes complexidades. Então a gente tinha aqui o copo de suco de laranja, que tem aí um índice glicêmico mais alto, tem uma característica mais simples, né? E a aveia, que é um carboidrato mais complexo, um carboidrato mais fibroso. Então, portanto, com uma absorção mais lenta, tá? E os ovos, a proteína do ovo, a principal é a albumina, que também é de liberação mais lenta. Então a gente vê aqui um café da manhã com proteínas de ótima qualidade, no caso do ovo, gorduras, carboidratos e fibras, tá bom? Mas agora então vamos para o lanche da manhã. Então algumas horas depois, o Arnold mandava um punhado de oleaginosas. Então aqui a gente está falando aí de gorduras boas e uma fruta, ou maçã ou banana. Tanto a maçã quanto a banana, assim como qualquer outra fruta, são riquíssimas, né? Em micronutrientes, também tem quantidade de fibras. O que a gente percebe aqui é que nesse lanche ele não usa nenhum alimento que tenha como característica predominante a proteína, ele só está usando a gordura e o carboidrato no caso da fruta. Lembrando que a gordura, no caso das oleaginosas, até tem um tracinho de proteína e tal, mas é uma refeição que predominantemente ela está composta por gorduras e carboidratos. E isso não tem problema nenhum, tá, gente? Muita gente acha que tem que se colocar proteína em todas as refeições do dia. Não. É interessante que você tenha um fracionamento proteico ao longo do dia. Mas você pode, por exemplo, ter 7 refeições, 5 com proteína, 2 sem, por exemplo. Não tem nada de errado nisso. Embora eu, no meu gosto particular, goste de colocar proteína em todas as refeições, mas aí é mais por uma questão de hábito, tá bom? E aí depois Arnold Schwarzenegger vai para o almoço dele, em que ele consumia 2 fatias de pão integral e um peito de frango sem pele para sanduíche, tá? Aqui provavelmente é um peito de frango grande, tá? Um peito mesmo, não é 100 gramas, é o peito, sabe? Aqueles que você compra ali congelado. Por quê? Porque para chegar na quantidade de proteínas de 250 gramas do dia, né, do macronutriente, só um peitinho de frango fino ali não daria conta, tá? Então, peito de frango grande. 1 maçã e 1 xícara de leite desnatado. Aqui ele deveria complementar com alface e tomate, né, provavelmente. Aqui a gente tem proteína, no caso do peito de frango, bastante quantidade de proteína. Tem o carboidrato da fruta, do pão integral, tem um pouco de fibra também, né, do pão integral, e tem o leite, tá? Então, isso é uma coisa interessante. O pessoal daquela época tomava muito leite, inclusive o Arnold também era adepto disso. E aí, um pouco mais tarde, antes de ir para a academia, para a sala de musculação, Arnold Schwarzenegger consumia 3 fatias de queijo e 1 banana. E, não sei por que tá especificado aqui água. Não sei se ele mexia
a água com queijo, com a banana, fazia uma mistura meio louca, mas é o que está aqui. E aí a gente percebe que também é uma refeição que tem carboidrato, proteína e gordura, né? O queijo, ele é uma boa fonte também de proteínas, assim como de gorduras, né? 3 fatias, não está especificado qual era o tamanho dessa fatia em si, mas acredito também que sejam 3 fatias de respeito, justamente por conta do total de proteínas e de gorduras que ele tinha que bater no dia dele. Mas é uma refeição que você vê que é mais simples, né? Provavelmente, como o próprio Arnold dizia, ele não conseguia comer muito, talvez se ele comesse um volume muito grande antes de treinar, ele também sentisse algum desconforto. Então isso é uma coisa bastante interessante de falar. Quando você vai treinar, se você se sente bem em fazer uma refeição grande, tá, antes de dia, não tem problema nenhum. Agora, tem pessoas que não. Eu, por exemplo, sou um cara que prefiro no mínimo comer com 1h30, 2 horas de antecedência antes do momento do meu treino ou do meu cardio, tanto faz. Mas, se eu tiver que comer alguma coisa logo antes, por questão estratégica e tudo mais, eu prefiro alguma coisa que seja rápida, algo que não vá pesar no meu estômago, porque senão eu realmente sinto desconforto. Pós-treino, então, do Arnold Schwarzenegger, a gente percebe aqui que tem um shake, é um shake de pós-treino imediato. Então aqui, o Arnold utilizava 25 gramas de proteína do leite, 25 gramas de proteína da clara do ovo e 8 a 12 ounces, né, são fazendo a conversão da ounces americana, que é a medida, né, que eles usam nos Estados Unidos para ml, 230 a 350 ml de leite desnatado. Então, provavelmente ele fazia um shake. Provavelmente não, né, ele fazia um shake, tá, após workout drink. Então, é um drink de pós-treino imediato. É bacana comentar que essa proteína do leite, tá, pessoal, não é o whey protein que a gente tem hoje em dia. Naquela época nem existia whey protein. O que existia ali era a caseína, que também é uma proteína do leite, mas que tem uma característica um pouquinho diferente. A caseína, assim como a albumina da clara do ovo, elas são parecidas no sentido de ter uma absorção mais lenta, tá? E ele também usava a albumina, né, a proteína da clara do ovo. Naquela época era a clara mesmo. O pessoal pegava a clara, tirava a gema, né, pegava a clara, batia ali e tomava. Então ele fazia essa mistureba junto com o leite, então a mistureba de caseína com a clara, com o leite. Não sei se ficava uma coisa saborosa ou não, mas isso aí é algo que o próprio Arnold Schwarzenegger disse, né, na entrevista do bodybuilding.com também, além dessa da Muscle & Fitness, que ele fazia, que eram esses shakes proteicos. Wherever I was, I would pull out of my bag a little plastic container that had a cup on it that you usually use at the bar to mix things at the bar. And I would have my milk in there, and I would have my protein powder in there and everything like this, and I would just close it up and then put it in my bag. And then I would be sitting in the classroom and I would just pull it out, shake it up like that. Everyone would be looking kind of, what the hell is he doing now? And I would be shaking my protein, then, just like a bartender doing all the little tricks, and then I would drink it, close it up and put it away. Pessoal, aqui o Arnold, ele tá com a camisa da MP, que é uma marca de suplemento nos Estados Unidos, então ele não especifica muito bem. Ele fala que ele pega ali o suplemento de proteína dele como se fosse whey, né? Mas claro, o cara tá ali dando entrevista com um patrocinador. Não era bem um whey, tá? Como eu disse, era uma proteína do leite, era uma espécie de caseína. É bem diferente do que se tem hoje, né? Mas ele tentou falar aí de uma maneira, né, para deixar o negócio um pouco mais bonito, um negócio um pouco mais vendável, vamos colocar dessa maneira. Depois no jantar, então, aí o Arnold Schwarzenegger tinha uma refeição maior. Lembra do bife que ele falou na entrevista que ele gostava pra caramba? Aqui tá especificado 8 ounces, tá? O que dá mais ou menos 220 gramas de algum corte de carne vermelha, tá? Algum corte limpo. Então, como se fosse aqui no Brasil um patinho, por exemplo. Tá lá, os nomes são diferentes e tudo mais. Mandava uma batata inglesa assada grande e também uma salada grande de vegetais e folhas verdes. Uma colher de sopa do molho de salada. Então até a colher de sopa ele contabilizava, o que me dá um indício, realmente, que confirma aquilo que eu falei, que provavelmente essa era uma dieta para preparação. Tá? Porque quando o cara tá em off, tá em bulking, tá buscando ganho de massa muscular, às vezes ele não se preocupa tanto com esses detalhes, tipo um molhinho de salada que ele vai colocar, né? Pode ser que sim, mas a maioria não.
Agora, em preparação, tudo que entra é contabilizado. Então, por isso que eu acredito que seja também uma dieta de preparação. E uma xícara de vegetais cozidos. E água de novo especificado, né? Então aqui essa refeição dele de jantar, uma refeição com bastante proteína também por conta da carne vermelha, fonte de carboidratos, o Arnold escolhia a batata inglesa, bastante vegetais, legumes, folhas verdes, o que é muito importante pela questão de fitoquímicos, pela questão de longevidade mesmo, tá, pessoal? Aqui era a refeição, então, que era uma refeição low fat, né? A gente não vê tanta gordura, tanta presença de gordura sim, até mesmo por conta do corte limpo da carne vermelha. Não tem um azeite de oliva, por exemplo, uma pasta de amendoim ou nada do tipo. E aí, na última refeição, que é a refeição de ceia, 1 cup low fat milk de novo. Então, uma xícara de leite desnatado, tá bom? E aí, depois disso, o Arnold ele ia dormir. Lembrando que o leite, o desnatado no caso, tem baixíssima concentração de gordura, quase nada, né? Tem um pouquinho de carboidrato e um pouquinho de proteína também. E aí, depois disso, o Arnold encerrava as suas refeições e, no dia seguinte, retomava tudo de novo. Então é isso, pessoal. Essa foi a análise de dieta de Arnold Schwarzenegger. Eu quero que vocês deixem no comentário aqui quais dietas vocês querem que sejam analisadas, tá? De algum famoso, pode ser bodybuilder, pode ser atleta de outra modalidade, tanto faz. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar no like e de se inscrever no meu canal. E esse foi mais um vídeo da David para vocês.